projeto dessa vez é um colete de squares para minha filha. Eu tenho um monte de sobras de lã aqui em casa e eu já fiz várias coisas com elas, mas ainda tem. E tem umas que tem bem pouquinho, então eu imaginei uma peça para minha filha, porque ela tem 2 aninhos, então é algo pequeno. E dessa vez, a diferença é que eu não quero planejar muito. Então, eu adoro planejar, tipo, a paleta de cores, fazer tudo bem pensadinho, assim, de acordo com as roupinhas que ela tem também, pra ter certeza que é algo que ela vai usar e que vai combinar com as roupas dela. Mas, dessa vez, eu quero me desafiar e não quero ficar pensando muito pra fazer. Quero fazer no feeling, assim, colocando as cores do lado, vendo o que eu gosto, e fazer um square de cada cor, e diferentes, e sem usar a mesma paleta, sem ter a mesma cor na última carreira, fazer eles totalmente aleatórios. Não sei se vai dar certo, se vai ficar bonito, mas a gente tá aqui pra descobrir isso juntos. Então vamos lá? Esse aqui é o primeiro que eu fiz pra testar e pra ver as medidas também. Então eu vi que eu preciso de 4 quadradinhos desse na frente e 4 nas costas pro tamanho dela. O meu aqui ficou com 15 centímetros e meio de largura. Então eu vou fazer 8 squares, como esse, com 1, 2, 3, 4 cores. E aí, combinando as cores que eu tenho aqui, vou mostrar pra vocês quais são. Ó, então eu tenho aqui um restinho de vermelho, tenho off, eu tenho esse verde aqui, que sobrou só isso aqui, ó. Acabei fazendo os miolinhos, deram 3 miolinhos, e aí porque eu queria ver quanto ia render esse fio, mas eu já não sei se eu vou usar 3 miolos da mesma cor. Eu tô pensando em desmanchar e daí usar ele em outras posições, pra não ficar sempre o miolinho com o verde. Tipo, usar ele como segunda cor, enfim, pra não ter um padrão mesmo. E aí, eu também tenho esses dois aqui que eu comecei uma vez pra gravar uma aula. Então, eu tenho esses dois aqui, que talvez eu desmanche também pra não ficar dois com a mesma sequência de cores, que a ideia é fazer bem sortido mesmo. Eu tenho esse resto de azul, eu tenho cinza, tenho esse bordô e eu tenho mais desse rosinha aqui também. E esse aqui que eu coloquei aqui nesse square acabou. Eu usei todo o que tinha aqui, ó. Tem até a ponta dele aqui, ó, que sobrou. Ó, sobrou isso aqui. Então, esse aqui eu não vou ter mais. Só vai ter nesse square essa cor. E é isso, eu vou tecer aqui os squares e vamos ver o que vai sair. Nossa, gente, deu muito certo. A quantidade de verde aqui pra essa etapa, eu usei aqueles 2 miolinhos e mais a sobrinha que eu tinha, e deu exatamente, ó, sobrou só isso aqui de fio pra arrematar. E eu adoro verde com rosa. E esse verde, particularmente, ele é muito lindo. Ele é o fio outono da Círculo e eu adoro ele, porque além dele ser bem grosso, ele é bem fofinho e ele tem uns mescladinhos ao longo dele. Eu não sei se em todos são os mesmos tons, mas acho que sim. É mescladinho off, marrom, um marrom mais claro e um marrom mais escuro. Eu já gostei. Agora eu vou ver qual que vai ser a próxima cor desse square. Nossa, agora eu fiquei bem em dúvida entre o off ou o vinho. Qual que vocês gostaram mais? Acho que eu vou colocar o vinho, que aí fica tudo nessa paleta, assim, tipo, tons na família do vermelho e o verde. Mas ia ficar bem fofinho, bem delicado, assim, também. Comecei a tecer aqui outro quadradinho. Olha que fofa essa paleta. Ai, gente, isso que é muito legal de tecer square, né? Que a gente vai criando composições e todas ficam tão fofas.
Só que aqui eu preciso colocar uma quarta cor, daí eu tô com um dilema porque eu queria pôr uma cor forte, porque eu gosto de intercalar cor mais fraca com cor mais forte, cor mais fraca com cor mais forte. Ó, se você perceber, tem um padrão assim. Eu gosto de colocar essa sequência que eu acho que fica harmônico assim, não sei. E aí, mas eu não posso repetir o vermelho, e aí a outra cor forte que eu tenho é o bordô, mas eu já usei aqui, daí não sei se eu repito. E aí eu teria o rosinha, que eu não usei, ó, só que daí vai ficar muito próximo um tom do outro, acho que eu não gosto. Mas daí eu deixei em stand-by aqui, e aí eu comecei a tecer já um miolinho off, e agora eu vou fazer um miolinho vinho. Aí eu vou ter quase um de cada cor, e depois eu vou fazer um rosa, pra ter, tipo, pelo menos um miolinho de cada cor. E tentar não repetir, eu não contei quantas cores eu tenho ainda, mas acho que eu não tenho 8 cores pra fazer 8 miolinhos. Mas eu já tô querendo colocar pra jogo aqui um fio amarelinho que eu comprei pra fazer outra coisa. Mas assim, eu comprei pra testar. E aí agora, como eu tô precisando aqui pro square, já tô querendo colocar ele aqui pra jogo, entendeu? Vamos ver. E eu também tenho umas outras sobras de lã ali na minha gaveta, já vou mostrar pra vocês, que não são fios que eu comprei. Na verdade, são fios que vieram com um kit de punch needle que eu comprei. E aí já vinha um kit de lãzinhas de várias espessuras. E eu não sei qual que é a marca, qual que é a composição, nem nada. Mas tem essas opções ali também. Então, depois eu vou pegar ali com vocês pra gente ver se dá pra fazer alguma coisa com aquilo ali também. Vou pegar aqui pra vocês verem. Então, ó. Essas são as sobrinhas que eu falei que, na verdade, não são fios que eu comprei, ó. São fios que eu recebi. Só que daí eu tenho medo de ficar muito nada a ver com a paleta que eu já tenho lá, sabe? Ó, daí isso é mais do rosinha que eu falei que eu tinha, ó. Tem uns pedacinhos. Off, o mesmo vinho. Daí aqui um restinho que acho que... Ah, talvez dê pra fazer um miolo. Ele é o mesmo tom desse aqui, ó. Ele é o mesmo tom desse, ó. Acho que dá pra eu fazer um miolinho com ele, talvez, vou tentar. Mas, ó, vamos ver se esses tons, acho que eu vou fazer uns testes pra ver se esses tons vão se encaixar lá. E aí, fora isso, eu tenho esse marrom, que é o fio plume. Tenho esse verde aqui. E daí aqui eu tenho esse tom de azul, mas não sei se eu gosto. Tenho cinza, mas acho que o cinza não vai agregar. Tem esse rosa mescladinho, mas acho que eu também não gosto. E esses aqui é o fio África, que eu não gostei também. Ah, e esse aqui é um fio, é o para-tapete. Só que ele é um tom de verde meio apagadinho assim, mais frio. Não sei se eu gosto também. Eu acho que eu vou acabar testando esses aqui, pra ver se rola. Gente, vocês acreditam que eu terminei de fazer todos os squares? Não gravei mais nada aqui pra vocês, porque me deu uma crise hoje de... Ai, não tá ficando legal o meu vlog, não sei se vou conseguir, se vou terminar. E aí, não tava muito inspirada, e daí eu só fiz. E aí, agora, pra voltar a minha inspiração, eu fui lá e comecei a editar, montei. E aí eu falei, nossa, não, tá ficando legal, acho que eu tô gostando. E que pena que eu não gravei as outras partes. Mas eu vou comentar o que eu fiz. Deu super certo usar aquelas sobrinhas de fios, ó, que eu mostrei pra vocês, que não fui eu que comprei, mas que eu recebi.
E aí eu optei pra, né, não fugir muito da paleta que eu já tinha criado, eu optei usar os tons que eram parecidos com os tons que eu já estava usando. Então, por exemplo, esse verde, ele acabou. Então eu usei esse verde, que era dessa sobrinha, pra, né, se comunicar com esse verde aqui que eu já tinha usado. E a mesma coisa eu fiz com o laranja. Então o laranja também acabou, lembra que eu tinha falado pra vocês que esse laranja aqui não tinha mais. Então eu usei esse laranja aqui, que ó, tá acabando, que era também dessas sobrinhas que eu tinha mostrado pra vocês. Ele não tem um toque muito gostoso, nem esse, nem o verde, só que como não ficou tipo na parte externa, eu acho que não vai influenciar tanto. Ele tem um toquinho mais seco, não sei se ele é adequado pra roupa, mas enfim, deu certo. Vou mostrar pra vocês um por um das composições pra vocês me falarem qual que é o preferido de vocês. Então, ó, esse aqui eu consegui aproveitar, fiz o miolinho laranja com aquele restinho de fio que eu falei, esse é igual aquele laranja que eu tava usando, só que é o fio Velvet, esse, e esse aqui é o fio Enjoy, então essa é a diferença. Mas ele deu super certo, só que eu usei duplo daí pra atingir a espessura. E antes que vocês perguntem, esse fio aqui é o urbano, a maioria é urbano, e tanto esse laranja quanto o azulzinho, eles são Enjoy. Mas o restante, tirando aquele que eu falei que era o outono, a maioria é urbano, tá? Então esse ficou assim, aí eu fiz essa outra composição também. Tem aquele que eu falei que eu tava na dúvida de qual cor finalizar. E aí eu finalizei com o vinho, porque eu percebi que eu tenho pouco das outras cores e as cores que eu mais tenho eram o vermelho e o vinho. E aí eu percebi que as últimas cores teriam que repetir e ficar entre o vermelho e o vinho. Então tentei distribuir assim, fiz 4 vinho e 3 vermelho e um laranja, porque daí achei que o laranja era mais próximo do vermelho. Então, pra ficar equilibrada assim essa distribuição de cor. E a minha ideia é colocar intercaladinho assim, um que acabou em vermelho, um que acabou em vinho. Daí aqui um que acabou em vermelho e um que acabou em vinho. Enfim. Aí esse aqui ficou bem legal também, eu achei, porque ficou também em tons de vermelho, digamos, com o off. Achei que ficou bem legal. O que eu menos gostei, eu acho que foi esse aqui mesmo. Esse aqui eu gostei. Acho que esse aqui ficou um dos meus preferidos. E esse aqui que eu achei muito delicado e que eu sou suspeita porque foi bem parecida com a paleta de cores que eu fiz pro meu casaco square. Então, eu tenho, né, todas essas sobrinhas de lã porque eu tenho um curso que é o casaco square, que é uma peça lindíssima, que eu fiz primeiro por encomenda, aí depois eu fiz para ensinar na internet, aí depois eu fiz outra encomenda e eu registrei tudo isso no meu Instagram e hoje é um curso que está disponível também. E ele é maravilhoso, acho que é o casaco de square mais lindo que você vai ver. Eu vou até pegar ele para vocês verem. Sério, gente, olha o poder dessa peça. Ó, até um solzinho aqui para brilhar ainda mais. Esse casaco, gente, ele é maravilhoso. Eu sempre falo que quando eu uso ele eu fico me achando, porque ele chama muita atenção, porque ele tem esses squares bem grandões e daí fica com um ar mais moderno, sabe? Ó, aqui as costas, não fica com aquela cara de casaco da vovó, nada contra. Eu adoro também as vovós e os casacos que elas fazem, mas para quem gosta de uma proposta mais moderna, esse casaco é tudo. Mas enfim, voltando ao nosso projeto aqui do colete, eu vou mostrar eles todos aqui numa superfície que vai ficar mais fácil para vocês verem e pra gente pensar nessa composição e quais vão ficar na frente e quais vão ficar nas costas. Ó, gente, coloquei assim para vocês visualizarem melhor. Então essa foi a composição que eu criei pros 8 quadradinhos do nosso colete. E aí, qual é o preferido de vocês? Acharam que ficou bom? Então, eu até pensei se eu fazia, tipo, sabe, vermelho com vermelho e bordô com bordô, só que daí o problema é que eu tenho esse laranja, né? Que daí sobrou no fim esse laranja. Ó, tipo, as costas bordô e a frente nesses vermelhos.
Mas daí achei que ia ficar mais harmônico, quem sabe, né? Distribuído assim. E aí agora eu tô assim num dilema pra distribuir os azuis também, ó. Porque tá vendo que esses dois não tem azul. Então acho que eu vou trocar esse com esse. Deixa eu ver. Ó, e esses dois aqui, ó, o azul tá no mesmo lugar. Então, acho que eles não podem ficar próximos. Vou trocar esse. Ah, não posso fazer isso. Ah, é que aqui tá errado. Não. Assim. E assim. Porque esse é como se fosse o vermelho, né? Tá. Parece que tá ficando mais harmônico, né? Aqui tá muito linda pra ser a frente. E talvez essa pra ser as costas. Ah, se bem que, ó, verde só tem nesses três. Então, eu deveria trocar também. Acho que assim, ó. Esse com esse. Talvez. Aí. Deu uma distribuída no verde. Isso. Acho que eu gosto. O que vocês acham? Aí eu pensei, tipo, aqui assim, ser a frente. E aqui as costas. Agora que eu já defini a sequência das cores dos meus squares, eu vou começar a parte da costura. E eu gosto muito de fazer a costura que não é invisível, a costura que fica aparente, porque eu acho bem bonito, acho que dá um detalhe. Fica parecendo uma trancinha assim no trabalho e eu acho que fica muito lindo. Então, eu vou, na verdade, começar fazendo a correntinha de amarração, porque daí o que eu faço? Eu faço a correntinha de amarração, aí eu já venho, uno os dois squares da frente, aí eu costuro as costas direto e já os dois squares da frente do outro lado, e já faço a correntinha do outro lado. Então eu consigo fazer uma linha só, assim, do começo ao fim, de uma correntinha de amarração até a outra. E aí eu acho que isso otimiza bastante o processo da costura. Ó, então uni aqui, né, fiz a correntinha de amarração e uni os dois squares da frente. E agora, antes de unir os das costas, eu vou passar uma costura aqui, ó, já, pra unir aqui os squares das costas, que daí eu venho com essa costura na horizontal e passo por cima, e aí as costas já fica bem fechadinho, não preciso fazer mais nada. E aí, como eu tive essa ideia depois, eu vou começar com outra cor, pra fazer a costura do meio das costas, e acho que vai ficar divertido, porque ela tá misturada as cores, né? Então, acho que eu vou fazer essa costura do meio das costas com o vermelho, assim eu não preciso interromper ali a costura que eu tava fazendo na frente. E aí, depois eu volto com a costura normal ali, fazendo essa circunferência que eu comentei, e já unindo os outros dois lados da outra frente, e já fazendo cordão de amarração também. Ó, gente, então a costura tá assim, né? Eu comecei lá do cordãozinho de amarração, aí vim aqui unir os dois da frente, aí eu parei, porque eu queria já fazer essa união aqui das costas, aí depois que eu uni as costas, eu continuei aqui até o final, até a outra amarração.
E aí, eu pensei em, pra dar uma continuidade a essa costura que ficou no vermelho, fazer as costuras verticais no vermelho. Então, eu já costurei aqui e aqui. E agora, só falta costurar os ombros. Ó, eu vou dobrar aqui pra vocês verem. Ó, então aqui tá a frente, né? E daí agora eu vou costurar aqui só um pouquinho, né, aqui em cima dos ombros. Aí com o fio bordô também, porque é uma costura na horizontal. Sei lá, seguir essa lógica só pra ter um sentido, assim. Mas daí, por enquanto, ele tá assim. Daí aqui não vai costurar, né, que vai ser a cava. As costas daí ficou assim. Ainda tem que, né, esconder, arrematar os fiozinhos. Mas é isso por enquanto. Agora é só fazer essa costurinha aqui em cima. Finalizei o coletinho da Aurora e eu achei que ficou um chuchuzinho. Gente, olha que amor. Eu gostei. E no sábado eu corri para finalizar a costura para que ela pudesse usar, porque a gente tinha 2 festas juninas, tanto no sábado quanto no domingo. E aí eu falei, nossa, acho que vai ficar perfeito para ela usar. Ela tem uma camisa xadrez, vou deixar aqui as imagens dela desfilando com o seu lookinho junino, mas eu achei que casou super bem com a camisa xadrez dela. E ficou muito fofo, fez muito sucesso e não era pra menos, né, gente? Porque olha que peça mais fofa. E claro que ela não vai só usar na festa junina, né? Mas eu achei que super combinou, fez sentido. Acho que essa mistura, assim, de cores e de padrões remeteu, tipo, aos retalhos que eram colados nas roupas das crianças pra simular, né, a festa junina. Então, achei que fez todo sentido e ficou muito fofinho. E aí ficou assim, né, aqui a costura, a cava, o ombro que eu tinha, foi a última coisa que eu costurei ali junto com vocês. E aí, né, arrematei todas as partezinhas, os fios, escondi tudo. E é isso. Eu amei o resultado, foi muito gostoso de fazer. E foi muito bom também experimentar essa liberdade criativa e ir fazendo essas escolhas na hora, né, da composição de cores, da ordem, dos quadrados, de tudo. E às vezes a gente seguir o nosso feeling pode ser uma escolha muito assertiva, ou não, mas você só vai descobrir fazendo. Espero que essa peça tenha te inspirado e até o próximo vlog. Tchau!